Abra a palavra de Deus no livro de Romanos, no Evangelho de Romanos, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Hoje nós temos um longo caminho para percorrer aqui, são alguns versículos, eu vou tentar ser mais objetivo para conseguirmos concluir todos esses versículos hoje à noite. Vamos fazer a leitura, Romanos 2, do verso 5 até o verso 11. E assim diz a palavra do Senhor. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Versículo 10. Glória, porém, e honra ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra que é a verdade absoluta para a vida da igreja, para a vida do teu povo. O Senhor nos deu a tua palavra para que seja proclamada com fidelidade. Não temos o direito de adulterar a tua palavra. Não temos o direito de nos abstermos de pregar a tua palavra porque determinados assuntos são duros, são inconvenientes para a mentalidade contemporânea, pós-moderna. Nós temos que pregar todo o desígnio de Deus, mesmo quando tal pregação seja uma afronta às mentes da sociedade atual. Ajuda-nos, ó Pai, a pregar a tua palavra com graça, com fidelidade, com verdade, na dependência do teu Espírito, para que o Senhor faça a obra. Nós somos vasos de barros, instrumentos nas mãos do Criador, receptáculos do Espírito Santo. Nada mais do que isso. O Senhor, é no Senhor que está toda a glória, toda a honra, toda a preciosidade, toda a riqueza, toda a beleza. Nós somos apenas pó e barro. Ó Santo Deus, não permita que venhamos a sermos empecilho na proclamação da tua palavra. Que venha a ser dito seja apenas aquilo que o Senhor tem autorizado. Que o teu Espírito Santo haja e restrinja o pregador de falar qualquer coisa que não glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coloca em nossa mente, em nossos olhos, grava neles a visão da eternidade, a visão do reino celestial. Fortalece em nosso coração a fé salvífica, a fé que confia na obra de Cristo, a fé que se relaciona intimamente, se abriga nos braços do Senhor, como Rei verdadeiro, como Senhor dos senhores, como Deus Pai Todo-Poderoso. Rogamos humildemente que atraia o nosso coração para Ti e possamos investir tudo no Teu reino, tudo em Jesus, porque Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é a dracma
perdida. Ó Deus, são tempos difíceis, são tempos de apostasia, são tempos de mundanismo no meio da igreja. Abençoa a nossa aqui, Senhor. E desperte para o Senhor. Que abandone a mentira e abrace a verdade conscientemente, de todo o coração. Faça isso, Deus, nesse ministério. Quero ter a honra de ouvir do meu mestre quando for prestar contas com ele. Que eu sou um servo bom e fiel. Ó Deus, faça isso. Abençoe esse povo. Levanta uma geração de homens e mulheres que se arrependem do pecado, que abandonam a vida pecaminosa e se santificam para trabalhar para o teu reino. Argumentos humanos nada podem fazer, Senhor. Esse convencimento tem que vir do teu trono e visitar corações que precisam dessa visita. E eu rogo por isso na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, do verso 5 até o verso 11 é uma continuação do que Paulo vem tratando do verso 1 ao verso 4. Paulo ele vem asseverar aqui na carta aos Romanos o juízo de Deus como algo certo para quem vive na prática do pecado. Enquanto eu estava meditando para pregar, o meu coração ele não ficava feliz enquanto eu estudava esse texto. O meu coração se inundava de angústia. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito angustiado estudando esse capítulo 2, ao refletir sobre o peso do que Paulo está dizendo aqui. Que homens e mulheres que não levam o Senhor a sério estão debaixo do juízo. Homens e mulheres que não estão em Cristo Jesus estão sendo reservados para o grande dia do juízo do Senhor, onde eles serão condenados eternamente. Nenhum pregador deve pregar essas verdades com alegria. Nenhum pregador deve se satisfazer ao ver na palavra que homens e mulheres estão caminhando para a condenação e nem se dão conta que essa é a situação deles, porque estão espiritualmente mortos, estão com seus olhos vendados, estão com o coração endurecido para o Senhor. Mas é de dar muita tristeza a gente saber que há uma grande multidão na terra que não leva Deus a sério, que não leva a palavra do Senhor a sério e só vem a comprovar o que o Espírito Santo revelou na palavra. São homens e mulheres que estão mortos para Deus. São homens e mulheres que não têm confiança no Senhor porque o coração deles está escravizado pelos seus próprios pecados. Isso só atesta a veracidade da palavra de Deus. E quando o assunto é salvação, o pregador e nem um crente pode fazer nada mais do que anunciar as verdades escritas e orar por uma transformação. Porque a gente não consegue abrir os olhos de um cego. A gente, humanamente falando, não consegue quebrantar um coração de um homem e de uma mulher que está completamente endurecido, cauterizado no pecado. A nossa missão não é essa, né? Jesus diz que a obra do convencimento pertence ao Espírito Santo. Tudo que nós temos que fazer é ensinar e orar para que Deus faça uma transformação. Mas eu confesso aos irmãos que é angustiante esperar que essa transformação aconteça. Causa muita angústia no coração. Pregar e orar, orar e pregar, pregar e orar, orar e pregar. E não ver essa transformação. Que Deus tenha misericórdia. E realmente visite homens e mulheres
onde a palavra de Deus está sendo pregada. Porque tem muita gente ouvindo, pouca gente sendo transformada. A gente deve orar por uma mudança nessa situação. Então, o justo juízo de Deus é certo para quem vive na prática do pecado. Em nosso último encontro, nós vimos a preocupação de Paulo em fazer a igreja de Roma entender que judeus e gentios estão na mesma situação, na mesma condição espiritual, porque ambos, judeus e gentios, ambos estão debaixo da condenação eterna, porque estão escravizados pelo pecado. Paulo, então, ele vai explicar que uma mera religiosidade moralista não é suficiente para nos libertar do juízo de Deus. É necessário uma transformação genuína. E Paulo, ele fala sobre isso quando ele fala que nós vimos na semana passada, que é por isso que devemos evitar um comportamento religioso moralista, e fazemos isso quando, e a gente viu, número 1, evitarmos julgar os outros de uma forma hipócrita. Número 2, basearmos o nosso julgamento pela palavra de Deus e não pela nossa opinião. E número 3, não interpretarmos a palavra de Deus por conveniência. Parece que crentes estavam fazendo isso ali na cidade de Roma, na igreja que estava tendo contato com os irmãos de Roma, provavelmente judeus. Eles estavam fazendo uma interpretação equivocada da bondade de Deus, ensinando que o fato de Deus ser bom faz com que ele seja permissivo e a gente venha viver uma vida de forma pecaminosa e vai estar tudo bem porque Deus é bom. Então Paulo está corrigindo essa falsa doutrina, né, de que alguém estava usando o fato de Deus ser bom para crentes continuarem na prática do pecado. E Paulo diz, não, isso aí não é dessa forma. Então, depois de assegurar aos seus leitores que o juízo de Deus é inevitável para quem vive na prática do pecado, a partir do versículo 5, Paulo ele começa a falar sobre a natureza do juízo de Deus. E é isso que eu quero conversar com os irmãos hoje à noite. A natureza do juízo de Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje à noite. Então, em primeiro lugar, o que Paulo vai nos ensinar sobre a natureza do juízo de Deus. Em primeiro lugar, versículo 5, Paulo vai nos ensinar que o juízo de Deus é cumulativo. O juízo de Deus é cumulativo ou acumulativo. As duas palavras no nosso português estão certas. Acumulativo ou cumulativo. O que é que isso significa? Que o juízo de Deus é cumulativo. Significa que toda obra pecaminosa que você está fazendo neste mundo como um descrente, seja você religioso ou não, está sendo armazenada, está sendo computada pelo Senhor para uma prestação de contas no dia do juízo final. Cada pecado praticado não é em vão nesse quesito. Cada pecado que é praticado por uma pessoa que não nasceu de novo, não será desperdiçado. Deus está computando, Deus está armazenando cada pecado praticado. E Paulo fala isso no versículo 5. O juízo de Deus, número 1, a natureza do juízo de Deus é que ele é cumulativo. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, ou seja, são pessoas que mesmo à luz da revelação da palavra de Deus, exortando os homens a se arrependerem, entregarem suas vidas a Jesus e mudarem de vida, esses homens decidem viver com o coração endurecido e impenitente, que é a mesma coisa de rebelde.
E a consequência disso, se você quiser, você pode marcar aí na sua Bíblia. Por estarem se endurecendo para o Senhor, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira. Para o dia da ira e da revelação do quê? Do justo juízo de Deus. Cada prática pecaminosa, cada obra de pecado está sendo acumulada. Deus está computando para o grande dia da ira, para o grande dia do juízo de Deus. Um dia, todos os povos, nações, línguas serão reunidas na frente do grande trono branco do Senhor, e cada um vai ter que prestar conta de cada pecado praticado, e cada um será julgado um por um de acordo com as suas obras, como João revela lá no livro de Apocalipse. Então, não há nada que seja praticado de forma pecaminosa neste mundo que seja desapercebida pelo Senhor. O Senhor percebe tudo. E Ele não apenas percebe, Ele está armazenando, Ele está computando, está tudo registrado no céu para Deus, no dia certo que Ele estabeleceu, trazer a sua sentença de juízo. E é por isso que eu disse aos irmãos que eu fico angustiado ao saber que tem muita gente que vai passar por isso. Se não, muita gente que eu conheço, se não se arrependerem verdadeiramente em Cristo Jesus. No versículo 4, Paulo argumentou que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele concede tempo aos homens para que se arrependam. A gente viu isso no domingo passado, ou foi retrasado, nem lembro mais. Alguém pregou aqui domingo passado? Não foi eu, não foi? Aí foi o missionário, tá certo. Foi há 15 dias atrás. Então Paulo argumentou que Deus, em sua infinita misericórdia, no versículo 4, concede tempo aos homens para que se arrependam. Deus, Ele não mata imediatamente os homens que estão vivendo na prática do pecado. Por quê? Paulo vai explicar. Não é porque Deus é permissivo, mas é pela riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade. Porém, a demora, Paulo vai dizer no versículo 5, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. A demora, se você está vivendo em pecado, a demora do seu julgamento não vai diminuir o peso da sentença. Está sendo acumulado ou acumulado para o dia do juízo. Então, usar a bondade e a paciência de Deus como desculpa para viver uma vida permissiva na prática do pecado não é condizente para alguém que quer escapar da condenação do juízo de Deus. O certo é o homem, ao refletir sobre essas coisas, o certo é quando o homem tiver acesso a essas informações que todos nós estamos tendo hoje, o certo é nos arrependermos dos nossos pecados. O certo é abandonarmos o estilo de vida pecaminosa ou pecaminoso. E mesmo que não haja força em nós, a gente vai pedir àquele que é muito mais poderoso do que a gente para nos tirar da escravidão pecaminosa. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos libertar de uma vida de pecado. E se nós clamarmos a Ele e dizermos, Jesus, eu não tenho força, eu sou viciado no pecado, eu gosto de pecar, mas eu sei que isso vai me levar para o dia do grande juízo, o dia da grande ira do Senhor. Está aqui na Tua palavra, Senhor. Por isso me ajuda. Onde eu não tenho força, seja a minha força. Onde eu não consigo, transforma a minha vida para que eu venha conseguir que a graça se manifeste na minha vida. O
fato é que o homem ele não quer sair, ele não consegue sair da escravidão pecaminosa e ele não quer sair porque ele gosta de lá. Mas Deus pode mudar esse cenário e essa situação. Paulo aqui argumenta que quanto mais endurecido o homem fica, quanto mais pecado ele pratica, mais juízo ele está acumulando sobre a sua própria cabeça no dia do juízo final. Então lembre-se disso. A ira do Senhor é cumulativa. Quanto mais você peca, mais aquilo é computado. Então, e no dia do juízo, todos os pecados serão expostos. Eu gosto da ilustração de Paul Washer, onde ele vai dizer no seu livro 10 acusações, se eu não me engano, ou é a verdade do Evangelho ou é 10 acusações contra a igreja moderna. Ele vai dizer que se ele tivesse o poder de, ao pregar numa igreja, mostrar o pecado de algum irmão aqui, de alguma pessoa que está aqui nessa igreja, e mostrar alguns dos pecados que ele cometeu só nessa última semana, essa pessoa se levantaria, assustada, desesperada, e saía correndo pelas portas da igreja. Imediatamente. Tão vergonhoso seria. Cada pecado sendo manifestado aqui no slide. Olha aqui os pecados que você cometeu da segunda-feira até hoje. Essa pessoa sairia correndo imediatamente, tão envergonhada. Agora imagina você diante do Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, no grande trono branco, e analisando cada obra pecaminosa e sendo exposto cada obra, uma por uma, que foi acumulada durante toda a sua vida para esse dia em que o juízo de Deus será derramado sobre a sua cabeça. Imagine que dia horrível será esse. Então a visão que Paulo nos apresenta aqui é algo muito sério, meus irmãos. Você que tem permanecido endurecido no seu pecado, saiba, quanto mais você se endurece, quanto mais você se rebela contra Deus, cada pecado que você faz, vindo de um coração endurecido e rebelde, nada está desapercebido. Nada está indo para o vácuo. Deus está acumulando tudo isso para o dia do juízo final. E um dia você vai prestar contas. Isso é muito sério. O que você está semeando aqui, você irá colher na eternidade. Paulo ele fala algo parecido lá em Gálatas, né? Quando ele diz de Deus não se zomba, tudo que você está semeando, você vai colher. Gálatas 6, verso 7 e verso 8. De Deus não se zomba. Aquilo que você está plantando aqui, você vai colher na eternidade. Isso aqui, irmãos, me faz crer em algo a respeito do ensinamento sobre o inferno. Essa questão que Paulo está tratando aqui. Deixa os cidadãos sobralenses que estão se divertindo passar, né, aí da frente da igreja. O que eu ia dizer, irmãos, é que isso me ensina algo muito interessante sobre a doutrina do inferno. O fato de que cada pessoa está sendo computado no céu todas as suas obras pecaminosas durante toda a sua vida, me faz crer que no inferno haverá gradações de condenação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que haverá níveis diferentes de condenações. Pessoas vão experimentar um juízo de Deus, a ira de Deus no inferno, de uma forma muito mais radical, dolorosa, do que outras pessoas. Porque se está tudo sendo acumulado para ser usado como prova na nossa condenação, com certeza absoluta, isso é uma questão lógica, ninguém está pecando igual. Cada pessoa
está pecando de uma forma diferente. Uns estão pecando de uma forma muito mais vergonhosa, ou tendo muito mais práticas pecaminosas do que outras. Então, o fato de Deus estar acumulando as obras, todas as obras pecaminosas para levar para o dia do juízo, me faz crer que no inferno haverá níveis de condenação. E talvez você possa dizer assim, mas espera aí, pastor Ayrton, eu acho que só esse ponto aí não é suficiente para crermos assim. Mas a questão, irmãos, é que não é só esse ponto. Jesus ele fala algo interessante, eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 47 e verso 48. O contexto aqui é Jesus contando uma parábola do servo vigilante e falando de o que vai acontecer com aqueles servos negligentes, pode ser assim dizer. No versículo 46 é dito assim: virá o Senhor daquele servo, que é uma parábola, em um dia em que não espera e em hora em que não sabe. E por eles serem negligentes, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que é que significa isso? Um servo negligente que vai ser lançado à sorte com os infiéis. Condenação. Versículo 47. Aquele servo, porém, e ele está dando continuidade ao versículo 46. Aqueles que serão lançados com os infiéis. Pegou aí a coisa? Aí no 47 ele diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, o que é que vai acontecer com esse servo? Será punido com o quê? Muitos açoites, ou seja, ele vai ser lançado com os infiéis e a condenação dele será o quê? Maior. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, o que é que vai acontecer com ele? Levará poucos açoites. Qual é a ideia aqui? Quem pecou mais será punido com mais rigor. Quem pecou menos será punido com menos rigor. Muitos açoites, poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, essa argumentação de Paulo em que a ira do Senhor é cumulativa, cada obra pecaminosa está contando, pensando no que Jesus fala em Lucas 12, me faz crer que no inferno haverá níveis, gradações de condenação. Se eu quiser falar de uma forma mais prática, Hitler e um aborígene da Austrália. Ambos morreram sem Cristo. Hitler será punido com muitos açoites. E o aborígene da selva australiana será punido com poucos açoites. São níveis de condenação, a ira do Senhor sendo derramada em gradações, em níveis diferentes, mas todos estarão recebendo no inferno a ira de Deus. Então isso é algo muito sério, pense nisso. Você que está com o coração endurecido, você que está se negando a viver para Deus, porque você ama este mundo e ama os seus pecados. A palavra de Deus está dizendo que você está acumulando não um rico tesouro, mas a terrível ira de Deus para o dia
do grande juízo final. Paulo aqui estava falando também para o religioso e moralista que perverte a bondade de Deus, fazendo disso uma desculpa para continuar na prática do pecado. Assim, essas pessoas se tornam mais endurecidas, rebeldes, e longe de se afastar da ira vindoura, essa atitude enche ainda mais a medida do seu cálice. Pessoas que têm luz, pessoas que têm o conhecimento da palavra, mas se recusam a viver para a glória de Deus, esses vão experimentar muitos açoites no inferno. Esses são os religiosos, hipócritas, moralistas, que não amam ao Senhor verdadeiramente. Francis Schaeffer diz que tudo o que fazemos na vida tem consequências eternas. Tudo o que falamos ou fazemos representa um investimento para o bem ou para o mal, no banco da eternidade. A vida não se encerra com a morte, diz o apologeta. Ou estamos acumulando e estocando bons tesouros no céu, ou acumulando a ira para o dia do julgamento. Estamos vendo sobre a natureza da ira. Em segundo lugar, sobre a natureza da ira, Paulo fala no versículo 6 que o juízo de Deus abrange todos os homens, é individual e é totalmente justo. A natureza do juízo de Deus nos ensina que é abrangente a todos os homens, que é individual e que é totalmente justo. O versículo 6 diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não acredito que Paulo esteja ensinando aqui salvação pelas obras. Ele está demonstrando a imparcialidade de Deus com relação a judeus e gentios. Ele está mostrando aqui que o julgamento de Deus é pessoal, individual, intransferível, absolutamente justo. Ele está ensinando que aquilo que o homem semear, ele vai colher. O seu pecado cairá sobre a sua própria cabeça. Paulo está ensinando que um dia os seus pecados o hão de achar você. Esse é o princípio da justa retribuição, no qual se fundamenta a justiça de Deus. Cada um, de forma pessoal, individual, será condenado pelo que fez ou deixou de fazer. Todo homem será julgado pelo seu procedimento. Essa verdade ela é ensinada não apenas aqui, nessa parte da Escritura, mas em outras partes. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12. Último versículo do livro de Eclesiastes, Eclesiastes 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus ele fala disso em Mateus capítulo 16, abra lá. Mateus 16, verso 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, o julgamento de Deus, irmãos, não será algo coletivo. Trata-se de algo pessoal. Significa que o pai não vai ser julgado no lugar do filho, nem o filho será julgado no lugar do seu pai. Significa que o marido não será julgado no lugar da esposa, nem a esposa será julgada no lugar
do marido. Cada um dia vai ter que comparecer diante de Deus e vai prestar contas de tudo o que fez. E isso é algo certo, é algo pessoal, é algo que não tem como ser alterado. E se a gente quer escapar dessa condenação, a única forma de escape que Deus providenciou foi o seu Filho Jesus Cristo morto na cruz por nós. Nós precisamos confiar nele para escapar desse tão terrível e grande julgamento. Sobre a natureza do juízo de Deus, em terceiro lugar, versículos 7 e 8, no juízo de Deus haverá vida eterna para os que creem em Jesus e condenação eterna para os que vivem na prática do pecado. Essa é a natureza do juízo de Deus. Haverá salvação para aqueles que creram em Jesus neste mundo e haverá condenação para os que preferiram viver na prática do pecado. Vamos ler novamente versos 7 e 8, capítulo 2 de Romanos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e o obedecem à injustiça. Vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus, condenação eterna para aqueles que vivem na prática do pecado. O que está acontecendo aqui? Paulo ele estabelece um contraste, mostrando uma característica que evidencia quando o homem é um convertido de verdade e que também evidencia quando o homem é um descrente. Paulo mostra uma característica de cada. Eu quero que você perceba comigo quais são essas duas características. Primeiro, a característica de um homem que é convertido de verdade e depois a característica de um homem que ele é alguém que vive na prática do pecado, que é descrente. Vamos lá então, a característica que existe em um homem convertido, de acordo com o que Paulo fala, é a perseverança. Essa é a característica de um convertido verdadeiro. Paulo fala a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram, e aí ele continua o versículo. Essa é a característica de um verdadeiro convertido. Ele persevera em obedecer ao seu Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus trabalha na vida dele para que ele seja um homem perseverante em viver para a glória de Cristo, em viver em santidade, em renunciar a pecados, em glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Então, um verdadeiro convertido, ele está sempre perseverando nos caminhos do Senhor, porque a graça que o salvou trabalha em sua vida para que ele persevere em obediência. Paulo fala aqui em perseverar em fazer o bem. O que é que isso significa? Eu creio que é obediência aos mandamentos de Cristo. Perseverar em fazer o bem é a mesma coisa que obedecer aos mandamentos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esses são os que herdarão, Paulo fala, a glória eterna, a honra eterna e a incorruptibilidade. O que é isso? Palavra difícil de falar, né? Incorruptibilidade. O que é que significa isso do que Paulo está falando? Paulo está falando de uma promessa futura, onde todos aqueles que já creram em Cristo haverão de herdar um novo corpo, um corpo incorruptível, que vai viver para sempre em adoração a Deus na eternidade, no céu, sem pecar, sem morrer, sem adoecer. Então Paulo está falando aqui de uma característica daqueles que herdam a vida eterna, daqueles que são crentes em Jesus Cristo, perseverança em obedecer os mandamentos de Cristo. Você tem perseverado nos mandamentos de Cristo? Você tem lutado para obedecer ao seu Deus? Ou é você é daquele que se diz crente, mas você se entrega facilmente aos desejos do pecado? Você vive pecando e acha normal viver assim. Porque o crente de verdade, ele não acha normal viver na prática do pecado. O crente de verdade, aquele que vai herdar a honra, a glória e a incorruptibilidade, ele persevera em obedecer aos mandamentos do seu Salvador Jesus Cristo. Então, uma evidência de alguém convertido de verdade
é que ele persevera na obediência. Você está perseverando na obediência, meu querido? Você tem lutado pela sua santificação? Isso é característica de alguém convertido. Ele está o tempo todo lutando. Não quer dizer que ele está vivendo uma vida impecável. Não quer dizer que ele está vivendo uma vida perfeita. Significa que ele está lutando. Ele pode até pecar, mas ele se arrepende. Meu Deus, pequei, tem misericórdia. E lá na frente ele pode pecar com outra coisa, mas ele está o tempo todo lutando. Ele não deixa que a sua carne domine sobre a sua vida. Ele está clamando que o Espírito Santo domine sobre ele. E é difícil, é uma luta que vai durar toda a nossa vida aqui na terra. Mas Paulo está dizendo que essa é uma evidência de um convertido de verdade. Ele vai estar lutando o tempo todo, perseverando na luta por santificação, na luta para viver para a glória de Deus, na luta para obedecer aos mandamentos de Cristo, embora ele peque. Mas ele não é conformado em viver na prática do pecado. Diferente da outra situação, a outra característica, que é a característica de um descrente, é a desobediência. Paulo vai falar que mas ira e indignação aos facciosos que fazem o quê? O que é que os facciosos fazem? Desobedecem. Está aqui a marca de um descrente. Embora ele seja um religioso moralista, tá? Embora ele seja alguém que é um membro da igreja, embora ele tenha uma linguagem formalmente religiosa, embora ele tenha uma vestimenta formalmente religiosa, mas se ele é desobediente à palavra de Deus, isso é uma marca de um descrente, de alguém que não se converteu de verdade. Enquanto a perseverança na obediência a Cristo é uma marca de um convertido, aqueles que desobedecem à palavra de Deus estão mostrando que são descrentes. Por que eles desobedecem? Porque são escravos do pecado, porque são rebeldes contra Deus e contra a sua palavra. Então nós estamos vendo duas condutas opostas que levarão a resultados opostos. No dia do juízo haverá bem-aventurança, mas haverá também condenação eterna. Bem-aventurança para aqueles que estão perseverando em obedecer ao Senhor. Condenação eterna, ranger de dentes para aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Nas palavras de Jesus, Mateus 25:46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E para onde você vai? Charles Erdman diz: o pecado é a causa da morte, não a eleição ou a predestinação, nem falta de conhecimento ou ignorância de Cristo, mas o pecado voluntário, propositado, a desobediência à lei, a inconformidade com a luz. Isso é que ocasionará a morte. Então, o pecado é a causa da morte. O pecado será a causa da condenação de homens que decidiram viver em desobediência ao Senhor. Não vivem em desobediência. É muito perigoso. Em quarto lugar, a natureza do juízo de Deus, versículo 9 e versículo 10. O juízo é pelas obras, a salvação é pela fé. Versículo 9 e 10, ele fala: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Paulo não está defendendo aqui salvação pelas obras, porque todo o livro de Romanos vai contra isso. Não poderia, a gente não pode fazer um recorte aqui e dizer, está vendo? Que é salvação pelas obras. Está aqui, Romanos capítulo 2. O problema da gente fazer isso qual é? É que tem o capítulo 3 logo em seguida. Você sabe o que é que tem no capítulo 3? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos extraviaram. Então, como é que Paulo vai cometer um assinte desse? Como é que ele vai defender salvação por obras e aí no capítulo 3 ele vai dizer que ninguém é salvo por obras? Seria uma grande contradição.
Então Paulo ele não está falando sobre isso. Então por que eu creio que ele coloca dessa forma o versículo 9 e o versículo 10? Paulo está tentando corrigir um problema aqui. São os religiosos moralistas que estavam interpretando de forma errada a bondade de Deus. Ele está tentando corrigir isso. Eles achavam que por Deus ser bom, eles poderiam viver na prática do pecado. Mesmo assim, eles seriam salvos. E aí Paulo está corrigindo esse problema e dizendo, não, não, não. Quem vive na prática do pecado vai ser o quê? Condenado. O que vai mostrar que os homens serão salvos é o quê? A obediência a Deus, a prática do bem. E nós sabemos, por todo o livro de Romanos e por outras partes da Bíblia, que o crente ele só consegue fazer o bem porque a graça de Deus está trabalhando na vida dele. Então Paulo está escrevendo dessa maneira, que de uma forma desavisada já a gente pode entender que ele está pregando aqui salvação por obras. É porque ele está corrigindo o problema dos moralistas religiosos que estavam dizendo, o fato de Deus ser bom me dá chancela para eu viver na prática do pecado. Deus sendo bom, ele não vai me condenar. E Paulo está dizendo, não. O fato de você viver na prática do pecado mostra que você não é convertido. Porque o convertido, ele vive na prática do bem. Ponto. É isso que Paulo está falando aqui. E não pregando salvação pelas obras. E ele fala, eu acho interessante, não importa quem é você, não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você é o filho da Xuxa. Se você está vivendo na prática do pecado, você vai ser condenado. Ponto final. Não quer ser condenado? Procure graça em Cristo Jesus. Só em Cristo você receberá a vida eterna. John Stott vai dizer, a presença ou a ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossa vida. O crente, ele faz boas obras, ele pratica as boas obras. O descrente, ele vive na prática do pecado, que está sendo acumulado para o dia do grande juízo final. Diga-se de passagem. Em quinto e último lugar, irmãos, versículo 11, no juízo de Deus, não há acepção de pessoas. Paulo fala, porque para com Deus não há o quê? Acepção de pessoas. O argumento final de Paulo aqui é que tanto os gentios, devassos, quanto os judeus religiosos moralistas terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Ambos serão julgados pelos mesmos critérios, e Deus não vai inocentar o culpado, seja ele grego ou seja ele judeu. É nesse sentido que está sendo empregado que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é um juiz desonesto. Deus não pode ser comprado. Deus não aceita ser extorquido. Você não vai chegar lá no dia do juízo e vai dizer, não, eu era filho da Xuxa, eu era filho da Rainha Elizabeth, e Deus vai dizer, pois tá bom, pois então eu vou tratar você aqui de forma diferenciada. Isso não vai acontecer. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é grego, não importa se você é judeu, não importa se você é filho de rei, não importa se você nasceu num país de primeiro mundo, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Você vai ter que ser condenado pelas obras pecaminosas que você praticou durante toda a sua vida. Eu não quero mais me delongar nessa mensagem. O que eu quero dizer como conclusão é que todos nós temos a oportunidade de escaparmos desse tão grande juízo final. Pense nisso, jovem, adolescente, você que acha que o sentido da vida é experimentar prazeres que seus pais têm proibido você. Você que acha que vai ser feliz sendo um jovem imoral, promíscuo, adúltero, maconheiro, ou seja lá o que os jovens querem fazer para viver na prática do pecado. Pense nisso. Cada pecado que está sendo praticado está sendo acumulado. O Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle das nossas vidas. E vai haver um grande juízo. E nada vai escapar do escrutínio, do juízo do grande juiz que é Deus. Um dia todos os homens estarão diante
do juízo. Pense nisso, jovem. Vale a pena se rebelar contra Deus por amor a este mundo? Vale a pena perder a sua salvação, a vida eterna? Vale a pena perder o privilégio de ter a Deus como Pai? E no dia do juízo ter que encarar a Deus como um grande juiz? Porque esse dia vai chegar. Nossa vida é um sopro. Parece que foi ontem. Eu tinha 15 anos de idade. Já tenho mais de 40. Mas parece que foi ontem. A vida passa muito rápido e logo, logo eu estarei diante de Deus. Logo, logo, qualquer um que está aqui, mesmo que você tenha 5 anos de idade, você estará diante do juízo de Deus. O que é que você vai apresentar para Deus? Ah, Deus, eu vou te apresentar dinheiro. Primeiro, dinheiro a gente nem leva. A gente não leva nada deste mundo. Ah, Deus, eu vou apresentar que eu era filho do diácono da igreja. Ah, Deus, eu vou apresentar que eu era filho do Papa. Ah, Deus, eu vou apresentar que eu fiz grandes feitos na humanidade, ajudei os pobres e tal, e tal, e tal, e tal. Você acabou de ver. Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos comprar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos extorquir a Deus. O dia do juízo vai chegar. E ninguém vai escapar da condenação. Esse negócio de você enganar a Deus, a gente só dá para fazer isso no Alto da Compadecida, né? Quem já assistiu, o João Grilo lá no dia do juízo, ele faz aquele Deus lá que não tem nada do Deus da Bíblia de um abestado, né? Engana aquele suposto Jesus de todo jeito. Começa a dizer o que é que Jesus tinha que fazer com o padre, com o nome do outro lá, esqueci, aquele religioso da igreja católica. Isso só acontece em filme. Isso não vai acontecer na vida real. Na vida real, a Bíblia está dizendo, cada um vai comparecer diante de Deus, e Deus vai derramar a sua ira, que é cumulativa por cada pecado que foi praticado. Não pense você que Deus vai fazer com você igual o Alto da Compadecida fez com o João Grilo, né? O João Grilo acaba voltando para a terra, a poder viver ainda como um descrente e vivendo na prática do pecado. Isso só acontece no cinema. Na vida real, Deus não faz acepção de pessoas. Você está sendo alertado. Deus está chamando você para uma nova vida. Um dia você vai estar diante do grande juízo de Deus. E você está sendo informado. No muito dado, muito será cobrado. Tenha muito cuidado com isso. Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra assegura que haverá um juízo. Não há como fugir do juízo. Se negarmos viver para Jesus, teremos que experimentar esse juízo. E todo aquele que tem acesso à tua palavra está informado. Todos aqueles que se reuniram aqui, que ouviram a tua palavra, estão avisados, alertados. Cada obra pecaminosa está sendo computada para acúmulo da ira de Deus sobre os homens. E a única forma de escaparmos desse juízo é renunciar aos nossos pecados e entregar nossas vidas a Jesus. Como a tua palavra ensina, quem crê em Jesus será salvo. Trabalha, Senhor, em vidas para se arrependerem, para crerem em Jesus, para terem suas vidas transformadas pelo Rei da Glória. É o que nós pedimos a Deus aqui. A gente só pode ensinar e orar, não podemos convencer os homens. Imploramos pela salvação deles e vamos continuar implorando ao Senhor enquanto estivermos neste mundo. E se no céu tivermos a oportunidade de fazer isso, iremos fazer também. Tende misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.